O céu, promessa do Pai, lugar sem pranto ou dor, um reino de alegria, um reino pleno de amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Antes de fazermos qualquer coisa, qualquer trabalho para o Senhor, precisamos lembrar do motivo pelo qual estamos fazendo. Se tudo o que fizermos não tiver como propósito glorificar a Deus, certamente não faremos de modo adequado. Mas para nós fazermos algo para Deus, também nós precisamos de motivação para isso. E no início dessa carta, Paulo revela seu propósito a escrever, que é levar os eleitos de Deus à fé e conhecimento da verdade, que conduz à piedade e que se fundamentam na esperança da vida eterna. Certamente nós precisamos de motivação para fazer algo. E aqui, nesta carta, nós encontramos a motivação para trabalhar, se envolver na obra de Deus. Uma criança, ela é motivada pela recompensa prometida. Mas quando se torna adulta, isso não muda. Nós continuamos necessitando de motivação para fazer algo em nossas vidas. E a nossa motivação aqui é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus fez a promessa antes dos tempos eternos. Por isso é importante lembrar que nós estamos sendo conduzidos como eleitos de Deus a tomar posse de uma promessa que foi feita antes dos tempos eternos. Mas o que isso significa? Significa que a salvação é puramente pela graça de Deus e não por mérito próprio, não por nosso mérito. No plano de salvação, Deus incluiu todas as pessoas, inclusive os gentios. Tito, que é o receptor dessa carta, ele é de origem gentílica e ele foi escolhido por Deus antes dos tempos eternos. Vale a pena lembrar que Deus, no Velho Testamento, tinha um povo escolhido. Veja bem, Deus tinha um povo, mas um gentio, que é um não-judeu, poderia fazer parte desse povo escolhido no Velho Testamento. E ele era chamado de prosélito. O que é um prosélito? É um convertido ao judaísmo. Ou seja, um gentio podia fazer parte do povo escolhido, ou poderia escolher ser um
dos escolhidos. Do mesmo modo, ocorre no Novo Testamento. Deus incluiu sempre os gentios em seu plano de redenção. Então, qualquer pessoa pode fazer parte do seu povo, porque do mesmo modo que Deus tinha um povo escolhido no Velho Testamento e os gentios podiam fazer parte deste povo, se convertendo ao judaísmo, no mesmo modo, qualquer gentio pode fazer parte dos escolhidos de Deus, porque Deus tem um povo também escolhido na nova aliança, e esse povo é a igreja. E fazer parte deste povo é escolha individual de cada um. Na primeira carta de Timóteo, Paulo o incentivou dizendo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Nós fomos chamados para tomar posse da vida eterna. Se fomos chamados para tomar posse, então fomos escolhidos para escolher. Ou seja, Deus escolheu, predestinou um grupo para a salvação. Porém, fazer parte deste grupo é minha responsabilidade de escolha. Não uma escolha individual, porque está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. A escolha da salvação é individual, mas a salvação não é mérito próprio de ninguém. Deus deu, pela sua graça, a salvação a todas as pessoas. Porém, é necessário escolher a salvação. Agora, como Deus chamou Tito? Como que Deus o chamou para essa salvação, essa eleição antes dos tempos eternos? A palavra nos diz que no devido tempo, Tito 1:3, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação. Como Deus chamou Tito? Por meio da pregação. Como ele nos chama? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos ajuda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Como Deus chamou? Pela obra santificadora do Espírito, graça. Mas é necessário responder a esta graça com fé na verdade. E aí ele continua: ele o chamou para isso, para a salvação, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Magnífico! Isso está em sintonia com o que Jesus ensinou antes de subir ao céu, quando ordenou aos discípulos: vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer no Evangelho e for batizado, ou seja, imerso no Evangelho, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Todos são chamados pelo Evangelho, e todo o que atende a esse chamado está escolhendo ser um dos escolhidos. A responsabilidade, ela é individual. O nosso chamado é pela graça de Deus. O que nos ajuda a prosseguir é não perder de vista o nosso alvo. E Paulo nos estimula dizendo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A nossa cidadania, porém,
está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 14 e 20. Também os irmãos em Colossos foram incentivados na fé, os nossos irmãos, por causa da esperança que abrigavam dentro de si. Diz a Escritura: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Amados, nós fomos eleitos para a vida eterna, mas precisamos permanecer no Evangelho, anunciando e vivendo, para não sermos no final reprovados. Por isso, como Paulo nos diz, nós devemos também fazer: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Amados do Senhor, se a graça, a bondade e a misericórdia de Deus que Ele nos deu, a vida eterna, não nos motivar a servir a Ele, o que é que há nesse mundo que vá nos motivar a servir a Deus? Portanto, vamos tomar posse das promessas que Ele nos fez, porque o Deus que não mente nos fez a promessa antes dos tempos eternos, e Ele é fiel em cumprir a sua palavra, nos dando provas disso, quando enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E o Filho disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Que, como eleitos de Deus, sejamos levados à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, à prática, motivados pela esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe. Lugar sem pranto ou dor, um reino de alegria, um reino pleno